Eu refuto a fala do pastor Marco Feliciano. Ele mentiu, e mentiu feio. Eu falei com ele e ele me respondeu com arrogância. Ah, sério? Marcos Feliciano não é arrogante, é um homem de Deus, humilde. Quem conheceu o pastor Marcos Feliciano pregando, na verdade contando histórias, né? Sabe que ele contou muitas histórias a respeito da Angola. Os primeiros testemunhos que ele contou no Gideões foi sobre Holanda. E parece que os africanos, os pastores e irmãos que ele conheceu lá, decidiram desmascarar o pastor Marcos Feliciano, meus amigos. Dá uma olhada nisso aqui. Eu pregava em Angola a primeira vez na África 25 anos atrás. O país destruído em guerra. Jonas Savimbi ainda estava vivo, líder da UNITA, brigando com o governo, na época já do general que antecipou a vida do Zé Eduardo. Luanda parecia uma cena de filme de terror. 60 mil pessoas mutiladas, sem pernas, sem braço, por causa das minas dentro da cidade. Presta atenção nesse detalhe, 60 mil pessoas sem pernas, sem braços. Eu preguei 40 dias. Meu primeiro culto eu tive que pregar 5 horas e meia. Porque eu preguei 1 hora, quando eu fui entregar o microfone, o pastor falou, é só isso? Outro detalhe. Vocês brasileiros só tem isso? Agarrei o microfone, preguei mais 1 hora, eu fui devolver e falou, continua. Mais tarde eu descobri que aquele povo que estava me ouvindo não tinha para onde ir. Não tinham casa, não tinham comida. E no final do culto o pastor dava uma sopa. Então ficava todo mundo, ele diz, alimenta o nosso povo. Depois de 40 dias estou eu na porta do aeroporto, uma surpresa, 5 mil africanos. Levaram tanto presente, não pude trazer nenhum. Presta atenção nisso aqui também. 5 mil africanos no aeroporto levando presente para ele. Levaram tanto presente, não pude trazer nenhum. Pão duro, roupa colorida, saquinhos de arroz, saquinhos de feijão, laranja. Eu agradeci e dei na mão do pastor que me convidou. Você percebe que ele desdenha o presente, cara? Tá desdenhando totalmente os presentes que os africanos deram, cara. Isso causa revolta, velho. A pessoa levou com o maior carinho, né? E o cara, laranja. O povo começou a cantar e a dançar, louvando a Deus pela vida de um garoto do meio do mato. Aí veio um homem, ele foi rompendo a multidão, me assustei. Pense num homem de uns 2 metros de Outro detalhe importante. altura, mas parecia uma vareta. Eu olhei pra ele e lembrei do nome de um filme, O Colecionador de Ossos. Ele só tinha osso, barriga e cabeça. Ele chegou perto de mim, veio cara a cara, eu olhei aqui porque eu vi no umbigo dele. Falei, pois não, ele disse, o senhor acredita nas coisas que o senhor prega? E eu disse, por quê? Eu estou te acompanhando há 40 dias. Eu disse, mas eu preguei a 50 quilômetros daqui. Eu caminhei a pé a madrugada inteira para te ouvir pregar. E depois voltei mais 50 quilômetros. Caminhei dias para te ver pregar. E todo dia o senhor falou, Deus pode te levantar. E eu vim aqui perguntar para o senhor se Deus pode me levantar mesmo. E eu fiz uma pergunta inocente, falei, por que Deus não te levantaria? Ele disse, o senhor está vendo a minha roupa? Aí eu reparei que ele só tinha um short e uma camisa rasgada. Outro detalhe. Descalço, sem dentes. Ele falou, eu durmo ali, pastor. Uma praça de frente ao aeroporto na época. Aquele banco é meu. Eu disse, e daí? Foi daí, pastor, que ali sentado naquele banco, ou deitado, que eu saio, vou à igreja, escuto a palavra, como um prato de sopa por dia e volta. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não sei ler nem escrever. O senhor acha que Deus pode me levantar? E a minha voz embargou. A razão começou a gritar, não fecha a conta. Banguelo, pobre, sem pai, sem mãe, sem roupa, sem dinheiro, sentado num banco. Aquele rapaz mexeu comigo e eu falei, eu não vou mentir para ele. Aí eu fui dar uma resposta para ele, que é a resposta que todo pastor dá quando ele não acredita no que você está falando. Vou entregar os pastores agora. Toda vez que você contar alguma coisa para um pastor ou para alguém que é crente, a pessoa fala assim, vamos orar?
Se falou, vamos orar, aposenta a chuteira, esquece. Ela está dizendo assim, ó, eu não acredito. Quando eu fui abrir a minha boca e falar para aquele homem, vamos orar, Deus tapou a minha boca. E o Senhor disse no meu ouvido, pede para ele ajoelhar na sua frente. Eu falei, ajoelha. Ele ajoelhou, ele ficou da minha altura ajoelhado. Eu disse, e agora? O Senhor disse, abraça ele e ora, porque eu vou transferir do que eu te dei para ele. Você acredita em transferência de unção? Tem gente que acha que isso é místico demais. Eu acredito, porque me ensinaram. Eu abracei aquele africano e orei. E de repente ele ergueu os braços para cima e deu um grito e começou a orar em línguas. Jesus batizou ele com o Espírito Santo ali. E ele começou a pular de joelho no chão. E a glória de Deus foi tomando os irmãos. Ele ficou em pé, ele ficou todo arrepiado e disse, o que é isso? O Marcos Feliciano, cara, virou aquilo que mais dá retorno financeiro. Pra você entender agora, olha o que esse pastor resolveu fazer, cara. Pai Senhor. Eu, há pouco tempo eu fiz um vídeo e eu estava meio agitado. O vídeo refutando o pastor Marco Feliciano. O pastor Marco Feliciano não falou a verdade, mentiu. Ele sim apresentou os dados que a ONU colocou na internet, mas a linguagem dele no vídeo não foi verdade. 5.000 pessoas lhe seguiram no aeroporto em 1999. É mentira. E o jovem que ele falou no vídeo, deixa eu vos dizer, com todo respeito, é o pastor Ngangula, quem eu tenho muita consideração também. Pastor Ngangula, para quem não sabe, vivia próximo da igreja Maculusso no Che Guevara. Próximo, a casa dele estava em frente da igreja. E deixa eu vos dar uma informação, e o pastor Ngangula vai testemunhar isso. Pastor Ngangula... Você entendeu? O pastor a qual ele fala que vivia no banco da praça, como andarilho, passando a ideia de que o cara era alguém que vivia em situação de rua, dormindo numa praça, em um banco, mas o cara morava na frente da praça. E do outro lado da praça, a igreja, qual aí o testemunho. Você entendeu o exagero, cara? As mentiras desse cidadão? Foi um dos primeiros jovens na cidade de Luanda a fazer táxi, azul e branco. Podem ligar para ele, ele vai confirmar isso que eu estou a falar. Ou seja, o pastor é esse aqui, ó. Isso quer dizer que o cara que ele fala, que passa a ideia de que vivia em situação de rua, é um taxista. Era um taxista, meus amigos. Afirmar isso que eu estou a falar. A informação que ele deu aí do jovem, que ele falou que casou com a filha do pastor, é o pastor Ngangula, é mentira. O pastor Ngangula não passava necessidade. Foi sim estudar no Brasil, mas a informação que ele passou é errado, é mentira. E o Marco esse ano não é a primeira vez que ele mente. Não é a primeira vez que os brasileiros vêm aqui e mentem. E eu disse no primeiro vídeo que culpados são alguns pastores que convidam sempre essa gente. Eu concordo que os brasileiros vão para a África pregar e voltam de lá, cara, contando histórias comoventes, tudo para arrecadar dinheiro. O objetivo é esse, arrecada dinheiro com a ideia de mandar para lá porque esteve lá e a história toda, né, comovente, mas no final das contas é para eles. O Marcos Feliciano cresceu contando essas mentiras aqui. E se tornou quem ele é hoje, o Marcos Feliciano, contando essas mentiras. Que pode ter verdade, a pessoa existiu, mas não era a situação que ele descreve, né? Aconteceu alguma coisa, mas ele sempre aumenta. Afinal, o Marcos Feliciano não inventa, ele aumenta. Nós também temos bons pregadores aqui, mas quando nós só vamos buscar esses pregadores do Brasil para virem pregar aqui, eles acham que nós aqui não temos pregadores. Aqui tem bons pregadores. Eu refuto a fala do pastor Marco Feliciano. Ele mentiu, e mentiu feio. Eu falei com ele e ele me respondeu com arrogância. Ah, sério? Marcos Feliciano não é arrogante, é um homem de Deus, humilde. E ele me respondeu com arrogância.
disse-me que eu não tenho conhecimento da história do meu país. Ele disse que eu não tenho a história, o conhecimento. Quer dizer que o Marcos Feliciano conhece mais a África do que o próprio morador da África, cara. Da história do meu país. E esses dados que ele me meteu é da ONU. A ONU apoiava Angola. E Angola, obviamente, que vai passar uns dados, pode ser certo como errado, mas na cidade de Luanda não tinha mais de 60 mil mutilados andando nas ruas. É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! Manda essa mensagem nele, esse vídeo nele. É mentira! Eu acredito no pastor Marcos Feliciano. Obviamente, sempre foi uma fonte de inspiração minha. Mas o facto de ele refutar não significa que a minha consideração por ele acabou. Ele errou. E como ele errou, eu estou a refutar ele. O que ele falou no vídeo é mentira. E eu posso provar isso. Deus abençoe. O curioso disso tudo, cara, é que essas atitudes do Marcos Feliciano, exagerar, mentir, né? É Pinóquio. O cara é Pinóquio. Ele acaba contando inverdades. Já se tornou uma assinatura dele. E a desculpa é: sou contador de história. Não é a primeira vez, cara, que o Marcos Feliciano se envolve em declarações infundadas, informações erradas nas suas mensagens. Mas mesmo assim ele continua. Por quê? Porque isso dá grana, dá retorno. E para você que não entende, eu vou te explicar uma coisa, cara. Enquanto houver plateia que confunde intensidade com verdade, sempre vai ter alguém disposto a exagerar. Tudo para manter o show, tudo para manter os holofotes, né, sobre ele. Agora pensa uma coisa comigo. Quando um líder espiritual ao nível do Marcos Feliciano precisa recorrer a histórias aumentadas, distorção da realidade da qual ele conta que viveu, em nome de sustentar uma autoridade, meu amigo, a pergunta fica: o que esse cara está defendendo? A quem esse líder está servindo? Diante de que plateia esse líder espiritual está? Porque para mim, cara, no final das contas, não é só quem fala, só quem mente, só quem conta inverdades, mas sim também quem aplaude sem questionar o cidadão. Parabéns ao pastor aí que refutou, né? Não ficou só ouvindo, aplaudindo, porque ele é um parlamentar, porque é um pastor de renome, um conferencista internacional. Só existe esse tipo de coisa de mentirosos em cima de púlpito porque existe plateia que continua aplaudindo, não questionam os exageros que contam. E eu digo pra você, cara, se a plateia precisa ser enganada para continuar acreditando no Deus que ela diz servir, pode ter certeza que isso que você chama de fé é só mais uma dependência emocional. Não confunda a fé nessa situação aí com dependência emocional, velho. Porque, cara, se você lembra, o Marcos Feliciano, nos Gideões Missionários da Última Hora, em Camboriú, a qual ele, né, faz parte todos esses anos, que é um evento onde a emoção acaba falando muito mais forte, né? O fanatismo predomina dentro do evento. Ali ele contou essas histórias e ele entendeu já cedo, bem novinho, lá na primeira mensagem que ele pregou nos Gideões, que não bastava só pregar, só a Bíblia, porque tem que impactar com histórias mirabolantes, inventadas, exageradas, para o povo poder entrar na onda e a emoção tomar conta do ambiente e assim ele se tornar quem ele se tornou. Não basta ensinar, tem que impressionar o público com exageros. E quando alguém descobrir, questionar, simplesmente você não conhece o seu país, meu amigo. Eu conheço de história, é mais ou menos por aí, cara. É uma verdadeira vergonha, né? E o pior é que deu certo pro Marcos Feliciano. Cresceu, ganhou visibilidade, construiu a sua carreira política, lotou agendas desde de criança, conforme ele fala, né? Um menino ainda. Ou seja, monetizou a fé cedo e transformou testemunhos mentirosos, exagerados, em um verdadeiro produto apresentado ao público que aplaude e contribui, consome o seu produto. E isso, cara, eu já falei em outros vídeos, isso é o método do cara.
É mostrar uma autoridade religiosa, empurrar goela abaixo na boca do povo e fazer engolir, né? Sem mastigar. Engole aí porque é isso aqui e receba a unção de Deus. Porém, eu digo para você, assim como esse pastor apareceu agora, né? Refutando ele nos exageros, nas mentiras, eu digo para você, cara, que toda a história, seja ela qual for, sempre vai ter um ponto incômodo. Ou seja, uma verdade. Porque quando é contador de história, o povo espera metáfora e não distorção de algo real que aconteceu. Metáfora é uma coisa, agora contar algo que aconteceu como metáfora, aí complica, que é o que ele faz, né? Acaba distorcendo, inventando, exagerando, deixando verdades de lado para aplicar uma mentira. E no final a ilustração fica comovente, é aplaudido e a oferta cai no bolso. E no dia das eleições o votinho também, porque é assim que funciona com o Marcos Feliciano. Contando histórias ele chegou aonde chegou. E como eu disse lá atrás, se você precisa ser enganado para continuar tendo fé, acreditando em Deus, talvez, cara, o que você tenha não é fé, é só uma dependência emocional. E no caso do Marcos Feliciano aqui, cara, eu só digo uma coisa. O milagre mesmo que acontece não é as histórias que ele conta. O milagre maior é ver que tem pessoas ainda que acreditam numa figura dessa. É lamentável, mas é a realidade. Esse é o vídeo de hoje e está aí, pastor da África, pastores, né? Desmascarando Marcos Feliciano. Mentira atrás de mentira em cima do púlpito pentecostal, ou seja, mentiras pentecostais.